Bora, vai começar. Vamos seguindo aqui com o nosso programa nessa manhã especial de quarta-feira. Agora, além da GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM, já estamos para a Rede Brasil de televisão. Vereador Diogo Lube está aqui, está no PP, está aqui para conversar com a gente. Nós temos um monte de assunto, de tema para conversar com o Diogo, para falar aqui. Ele que também é professor, está no seu segundo mandato de vereador. Nós vamos conversar aqui com ele um monte de tema, de assuntos. E a partir de agora, programa que vai na Rede Brasil de televisão, na noite de hoje, 7h30 da noite. Diogo, prazer, que honra receber você aqui, amigo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Parraro, bom dia a todos os ouvintes. Uma honra é minha, né, estar aqui com você, parabenizar seu trabalho, um cara que está há muito tempo aí contribuindo com a comunicação de Cachoeiro do Sul do Estado, um cara que eu admiro bastante. E a gente, na verdade, teve poucas oportunidades de conversar pessoalmente, verdade, né? Verdade. Te admiro há muito tempo, admiro o seu trabalho há muito tempo, fico muito feliz e agradeço o convite. Obrigado. Você hoje está no PP. Por que você deixou o PDT, que foi seu primeiro mandato foi pelo PDT, você saiu e foi para o PP. Por quê essa mudança de sigla? Em Cachoeiro de Itapemirim, a gente, infelizmente, tem pouca coisa ideológica nos partidos, né? Os partidos, eles caminham muito... Estou fazendo essa pergunta por uma pauta municipal. São duas linhas completamente diferentes, né? Totalmente diferentes, a nível um nacional. partido está lá na base do presidente Bolsonaro, o outro está contrário. Exatamente. Né? O PDT estava fazendo algumas reformulações e desde a época que entrou o Fabrício do Zumbi para ser o presidente do partido, ele veio com uma proposta, né? Uma proposta um pouco diferente da minha linha de pensamento, sim. né? Só para você ter ideia, né? O Fabrício nunca foi um pedetista raiz, né? O Fabrício é um grande político, inclusive um político municipal, mas a construção do partido que ele estava fazendo não era uma construção que me agradava. Nem eu e nenhum dos outros vereadores. Os 3 vereadores, inclusive, saíram e cada um buscou uma outra sigla. E na época eu recebi um convite do meu amigo, ex-vereador Wallace Marvila, da qual eu sempre comunguei com a ideia da educação. E o projeto do PP municipal, né, na época, me agradava. Da presidente Faida Bello, tinha um projeto para uma pauta da mulher, da negritude, da formação de lideranças juvenis. Então, isso me agradou. E o PP, naquele momento, em Cachoeira, era um partido leve. Então, ele me aceitou, né? Naquela corrida que, às vezes, os partidos não querem aceitar um vereador, porque acham que o vereador é um medalhão, aquela coisa toda. E o PP me aceitou de braço aberto. Foi você e o Antônio Geraldo lá. Fui eu, o Antônio Geraldo já estava, Já né? estava lá. Já estava. Já era aí vereador. a gente ficou a maior bancada, inclusive, né? E só fez um vereador. Mas não foi por questões ideológicas, eu continuo um social-democrata. Quando você fala da questão, o PP era um partido leve, hoje não é? Nível municipal, mudou? Hoje o partido, assim, depois que vem as eleições, parece que os partidos de Cachoeiro, eles meio que somem, desaparecem, né? Então ontem, inclusive, o presidente estadual, Marcos Vicente, veio aqui, fez uma reunião com a executiva, e é a primeira vez que a executiva se reúne desde o pleito. Então, assim, agora eu posso começar a dizer como que o partido vai caminhar os projetos do partido, mas desde a eleição até agora a gente não teve uma reunião, não teve nenhum tipo de apontamento para dizer quais seriam os projetos do PP para Cachoeiro de Itapemirim. O PP faz parte da base de apoio do Renato Casagrande. Exato. E hoje o PP, embora a Faida foi candidata a prefeito de Cachoeiro, o PP hoje está no governo. A Faida está trabalhando no governo. Exato. Isso atrapalha o seu trabalho como vereador? Isso como eu vou dizer, te tira liberdade como fiscalizador? Olha, Parraro, isso inclusive virou uma pauta de polêmica, né? E você me conhece, os eleitores, as pessoas de Cachoeiro que conhecem meu trabalho, eu sempre busquei uma linha independente, né? Mesmo quando eu estava no PDT, e o PDT era a base do governo Vitor Coelho, foi base do governo Casagrande, eu sempre me posicionei de forma independente nas pautas que eu acreditei. E a nomeação da presidente Faida Bello também não teve nada a ver comigo, não teve uma diligência aqui, partiu exatamente das relações que existiam do PP estadual e não me atrapalha não. Se eu tiver que votar contra pautas que eu discorde, eu vou votar. Se eu tiver que votar a favor, vou votar. Então isso independe. E o próprio partido também não te cobra isso? E o partido me dá uma liberdade muito grande quanto mandatário de poder estar apontando aquilo que porventura eu concorde ou não. Você é militante da política, mas está no seu segundo mandato de vereador. Como é que você vê essa questão? Você é um professor,
né? Você discutia política lá com seus Sim. alunos. Sim. Como é que você vê isso hoje dentro da política? Como é que é a visão que você Ser tem? professor e ser político ao mesmo tempo? Não, ser o professor que você é. Não é porque tem Aham. professor que não Sim. se envolve nessa questão, não vai para o debate. Você sempre falou com seus alunos, sempre conversou sobre esses temas com seus Sim. alunos. Como é que é hoje ser vereador? Hoje você está lá na Câmara. Hoje a gente tem que ter um pouco de cautela quando fala isso em sala de aula, Sim, né? Principalmente porque de tempos para cá os ânimos ficaram muito acirrados com essa bipolarização que existe entre Se direita e discute esquerda. muito, não pode ter política Em sala de aula central. existiu por um Sim. tempo bem grande, aquela ideia da escola sem partido, de que professor Sim. não podia falar de política e de alguns assuntos em sala. Então hoje eu procuro me policiar bastante. Mas sempre quando um aluno me pergunta, eu tento falar assim, olha, isso aqui não é isso aí extraoficial, isso aqui não é dentro do conteúdo, a gente pontua, né? Mas eles sempre perguntam. Eu acho que a gente tem que discutir política em sala de aula. A política não é uma coisa que está fora da sociedade, Claro não, que gente. não, a política gente não faz pode parte ser, da nossa vida, do dia a a gente dia. não pode ser politiqueiro. Eu acho que, Isso. assim, nunca puxar sardinha para um lado ou para o outro, principalmente Exatamente. em sala de aula, que é um espaço de debate, um espaço de pluralidade Exatamente. política, pluralidade de pensamento. Acho que a gente tem que respeitar bastante. Eu me dou muito bem com os meus alunos nisso, cara. Eu acho que fora da escola, de repente, sempre tem um ou outro que acha que o Diogo é de um lado ou de outro, mas assim, dentro da sala de aula, no meu cotidiano, eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos. Até porque não tem nenhum pecado em ser de um lado ou de Não, outro. de Por exemplo, forma qualquer alguma. lado que você esteja, o importante é você colocar suas ideias e, claro, na sala de aula ou não, ouvir o contraditório também, né? Não, com É certeza. Em sala de aula, a gente tem que respeitar, né, Claro. em grande parte, essa diversidade. Então, eu assim, hoje, por conta dos tempos, que são uns tempos um pouco sombrios mesmo, já há algum tempo, de fato que a gente se policia mais mesmo, Parraro. Então, Sim. em alguns momentos teve problema, né? Às vezes, um assunto que você trabalha em sala de aula, que é um assunto que você tem que trabalhar, eu sou professor de História, Sociologia e Sim. Ciência Política. Então, eu dou aula de Ciência Política. Você Uhum. imagina não falar de política Pois na é, aula como de é que- Ciência como é que Política. é isso? Então, é complicado pra caramba. Então, eu tenho que dizer, gente, eu estou sendo científico, eu uso esses autores, eu uso a epistemologia científica para poder trabalhar, eu sigo uma grade curricular, eu sigo um parâmetro curricular nacional, eu sigo a LDB. Então, é isso que na verdade, é o que resguarda o professor nesse momento. Eu fico imaginando para você, no seu pensamento, como é que você trabalhou essa questão desse grande debate que aconteceu com uma parte da sociedade grande, dizendo o seguinte, escola sem partido, essa coisa toda, né? Foi difícil. Como é que foi para entender isso? Porque é muito difícil, né? Foi muito difícil, assim, logo no meu primeiro mandato a gente tentou revogar, nós temos uma lei em Cachoeiro, né, uma lei em Cachoeiro de 2015, que é a única lei, se eu não me engano, do Espírito Santo, e só existem 2 leis no Brasil, porque elas já foram dadas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, várias jurisprudências, né, o Ministério Público também já julgou inconstitucional. Aqui em Cachoeiro a gente já tem uma lei, mas uma lei que nunca funcionou, porque não tem como provar que um professor é ou não doutrinador, que um professor ele expõe sua opinião, principalmente num assunto que às vezes as pessoas não querem falar. Como é que, por exemplo, você vai falar para um professor de biologia que ele está explicando evolução, que ele está indo contra um conceito, por exemplo, do pai que acredita no criacionismo? Ele tem que falar sobre evolução. Ele tem que falar, mas ele não tem que se posicionar dizendo que ele acredita numa coisa ou outra, mas ele tem que falar sobre o assunto. Então, a lei em Cachoeira é uma lei que não funcionou, mas assim, foi muito difícil. Teve um momento que as mídias publicavam muito isso, Sim. né? Senadores tentaram aprovar a lei, não conseguiram. O senador Magno Malta não conseguiu, deputados não conseguiram, não passou, porque feria causas pétreas da Constituição e feria a LDB. Então, é uma lei que existe em Cachoeiro que não funciona. E vou dizer, Parraro, eu vou continuar sendo um cara que vai lutar para derrubar, cara. Na realidade, isso tudo foi discutido, levantado por a questão seguinte. Essas lideranças políticas entendiam que o professor era petista. Não é isso? Exatamente. O professor é petista. A lei de Cachoeiro, inclusive, fala sobre isso. Que o professor estava lá fazendo trabalho... Panfletagem política do PT. Isso aí, exatamente. É. Se você for buscar nos professores aí, talvez seja
um setor em que o PT tem uma aceitação muito pequena. Hoje as coisas são muito mudadas, né? Hoje, assim, a gente fala de até professores que não têm nem ideia do que acontecia nessa bipolarização política acabaram sofrendo. Quando eu falei do professor de ciência e biologia, alguns colegas meus que eram professores de ciência e biologia sofreram perseguição. E eles estavam muito aquém do debate político, da discussão política. Então é uma pauta que hoje meio que está esquecida, né? Mas de vez em quando, eu acho que ano eleitoral, ano que vem, talvez vai se reacender de novo essa discussão, esse debate. A escola acaba por ensinar matemática, português, né, história, sem se aprofundar, sem fazer o aluno pensar. Quando você começa a podar o professor, a escola, você faz um trabalho que o aluno não pensa, não é isso? Com certeza. O professor não é o culpado. Aliás, a gente sempre fala, né, Parrado, que a resposta para qualquer tipo de problema na sociedade é a educação. Exatamente. Então, quando você poda, principalmente aquele que é o cara que está levando isso, que está proporcionando essa mediação, e hoje, o professor não é dono do conhecimento, gente. A gente tem hoje a internet, a gente tem uma série de veículos e ferramentas que fazem um aluno debater com você quase de igual para igual. Eu sou professor de ensino médio, por exemplo, né? Eu debato, às vezes, com alunos coisas que eu não tenho nem ideia, que eu tenho que pesquisar em casa, porque eles estão antenados o tempo inteiro. Tem uma galera nova aí, meu amigo. A gente fala que a gente é da geração cringe que eles falam agora, né? A gente não tem tanto, né? Bom dia, meu amigo, beleza, tá chegando aqui também. Né? A gente não tem tanta afinidade assim com a rapidez, né? A sociedade fluida, como diria Bauman, né? Essa fluidez de informações que vem o tempo inteiro, a gente não consegue dominar. Exatamente. Então, hoje a gente fala que de fato nós somos mediadores de um conhecimento acadêmico e a gente aprende com o nosso aluno todo dia. Todo dia a gente aprende, né, com ele, todo dia. E é, para mim, muito gratificante. Bem, eu quero voltar depois do intervalo comercial e a gente passaria um dia aqui conversando sobre temas importantes demais. Mas eu tenho um assunto que eu quero falar com você sobre a comissão lá do IPTU, o resultado daquilo, né? O resultado daquele trabalho. Quero conversar com você depois do intervalo comercial. E é 1 minuto só, a gente volta já já. Segura aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa Mania FM, GDS Web Rádio Brasil e Rede Brasil de televisão. No oferecimento de Cofrio, sabor à tua prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio. Temperada, suculenta, gostosa e a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando pela valorização da vida, 3526-6166. Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo, Café Sossego arábica, não tem conservante e é muito gostoso, é especial demais. Diogo Lube, vereador, foi eleito pelo PP, está aqui conversando com a gente. Falamos um pouco de escola, porque o Diogo também é professor. Mas você liderou uma comissão que fez um levantamento do momento. Teve aquele grande debate do IPTU, que foi com aquele aumento exorbitante. Existia uma proposta, uma ideia da criação de uma SEI. Aí foi criada uma comissão para fazer um levantamento de documentos, porque ainda não ficou muito claro se pelo menos para a população, se aquele contrato, se ele foi majorado ou não, porque tinha questão, a empresa saiu da licitação e depois veio por um valor muito maior. Essa comissão teve como objetivo principal fazer um levantamento de documentos e tal, e apurar. Exatamente. E depois parece que vocês encaminharam isso para o Ministério Público. Sim. O que foi encontrado de real naquilo, Diogo? Então, primeiro, deixar claro para a sociedade que cada vereador ele tem a sua própria proponência, né? Cada vereador ele tem uma forma de trabalhar, uma forma de agir. Então, alguns vereadores acharam que levantar uma SEI seria, naquele momento, o ideal. Mas, assim, eu e outros vereadores... E só lembrando que o parlamento é para isso mesmo. Exatamente, é para debate. Essa pluralidade de ideias, de propostas, não é isso? A SEI, para quem não sabe, é uma comissão especial de inquérito. É quase uma CPI no município, né? Que você faz
toda uma pesquisa, você faz indagações, você faz, na verdade, você convoca pessoas para dar esclarecimentos. Porém, a gente achou que antes de fazer uma SEI, nós precisaríamos levantar uma documentação, assim como você disse, pedir informações à Prefeitura, à Secretaria de Fazenda e fazer análises técnicas específicas das possíveis irregularidades. Então, nós fizemos uma comissão, formamos uma comissão, eu, vereador Vandinho da Padaria, vereador Alexandre Taoca, vereador Paulinho Careca, vereador Sandro Irmão. Fizemos essa comissão, e vereador Alan Ferreira, e pedimos informações à Prefeitura, fizemos 26 pedidos de informação, das quais algumas não nos entregaram. E algumas lacunas foram encontradas, porque para a gente, Parraro e ouvintes, é muito complicado. Cada vereador tem uma competência, uma especificidade, mas eu não sou engenheiro, eu não sou topógrafo. Então, assim, eu não sou auditor fiscal, não sou cientista contábil, não sou cientista jurídico. Então, cada um tem uma especificidade. E algumas respostas a gente achou meio estranhas, meio complexas. Por exemplo, a questão de plano de voo, a questão do plano de trabalho, os gráficos que eles mandaram das casas que foram ou não visitadas, foram ou não recadastradas. Isso deixou muitas lacunas para a gente. E sem contar que o valor posto pelo contrato, né, que era um valor muito alto, mediante esse trabalho, parece que teve um avião que veio aqui fazer as fotografias e a população falou que não viu, ou um drone, não sei qual o tamanho dessa aeronave, ou de que maneira que a técnica que foi utilizada. Então, as lacunas que nós encontramos foram grandes, o que nós chamamos de inconsistências. Inconsistências do processo. Deixa eu te interromper, porque aí eu não te interrompo lá na frente. Que é importante essa explicação e eu não quero cortar seu raciocínio. Não, sem problema. Mas é importante lembrar que você falou a questão do plano de voo. Há quem diga que não teve, porque está lá no contrato que teve o avião e tal. E parece que aqui no aeroporto não tem esse plano. E me parece que o avião que é colocado lá, essa informação que é colocada, no dia que é colocado que ele estaria sobrevoando aqui, na realidade ele estava lá no Paraná. No aeroporto do Paraná, tem essas informações. Vocês chegaram a identificar isso? Nós, na documentação que a Prefeitura, que a Secretaria de Fazenda apresentou para a gente, não tinha essas informações ou essas discordâncias. A gente só percebeu que não tinha um certificado da ANAC, que é a Agência Nacional, mas tinha o certificado, a autorização pelo Ministério de Defesa e Planejamento. Então, alguns documentos tinham e outros não tinham. Então, assim, como volto a dizer, como nós não temos um conhecimento prático e técnico, nós falamos assim, nós vamos direcionar para órgãos competentes que podem aferir uma auditoria, que podem aferir uma pesquisa técnica mais minuciosa, que era o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que, aliás, inclusive, Parraro e todos aqui, ouvintes, seria o mesmo caminho que uma SEI tomaria. A SEI, ela ia fazer o processo investigativo, ia levantar um gasto muito grande para a Câmara, porque a Câmara ia ter que contratar uma série de profissionais para fazer, e o resultado seria o quê? Entregar ao Ministério Público, entregar ao Tribunal de Contas o resultado da comissão. E inclusive, sai do campo do debate político. Sai do campo do debate político, né? E vai para o campo. E uma SEI também, eu sem querer criticar os vereadores, que inclusive são meus colegas, um abraço a todos eles, né? Mas assim, a minha postura, para quem me conhece, aliás, muita gente nem me conhece em Cachoeiro, porque eu não sou um vereador que vai ficar tirando foto em inauguração de obra. Eu sou um vereador que não gosto muito da palavra circo, eu não quero que as pessoas se ofendam com isso. Eu não gosto de gerar um sensacionalismo. Eu caminho num campo muito técnico, constitucional, legalista. Isso me faz, muitas vezes, respeitar a Constituição, respeitar os pareceres da Procuradoria da Casa, né? Eu tento caminhar entre um equilíbrio entre a legalidade e a justiça. Então, nesse momento, a comissão paralela, ela chegou a um resultado e cumpriu o prazo. Nós fizemos tudo em menos de 30 dias. Menos de 30 dias nós levantamos a documentação, fizemos uma aferição técnica dentro do possível e entregamos ao Ministério Público e Tribunal de Contas. Se a SEI vier a acontecer, nós estamos esperando. Inclusive, essa semana eu consultei o protocolo no Ministério Público e disse que está em andamento. Né? Você chega lá e fala assim, está em andamento o processo. Então não está parado, está em andamento. Assim que o Ministério Público e o Tribunal de Contas se manifestarem, a gente espera que seja logo, aí a Câmara vai ver por conveniência se faz a abertura da SEI ou não. Entendi. Então, esse foi o trabalho. Essa Câmara Municipal,
Que nota de 0 a 10 a Câmara merece pelo seu trabalho? Aí você precisa avaliar os seus pares, os vereadores. Eu penso que os vereadores são muito combativos. Eu sempre que eu digo assim, independente do posicionamento político, a bandeira que cada um defende, eu acho que é uma Câmara muito ativa para Cachoeiro. Eu até falo que esse debate de direita e esquerda, ele é importante, mas Cachoeiro, a mesma rua que está esburacada, que mora um cara que é de direita, mora um cara que é de esquerda. Exatamente. Então essa rua precisa ser consertada, o distrito precisa ser olhado, as periferias precisam ser vistas. Então, nesse momento, eu penso que os vereadores de Cachoeiro fazem um grande trabalho. Eu faço muitas leituras ali, eu sou o primeiro secretário. Quando você fala de grande trabalho, você fala cumprindo o papel de vereador. Cumpre com o papel... Você citou aí, eu não gosto de ficar tirando foto lá na obra, que você está coberto de razão, que isso não é função do vereador. De vereador é outra coisa. Aí, quando a avaliação que eu faço é o seguinte, no papel de vereador. No papel de vereador, dentro das proposituras, que uma das competências que cabe ao vereador é fazer indicações, né? Então, nisso aí, a Câmara é 100%. A Câmara faz muitas indicações, corre atrás, né? Corre atrás dos problemas dos bairros, dos distritos. Eu penso que faz a mediação política e cobra, né? Eu vejo que talvez, e isso é um problema, não é da Câmara de Cachoeiro, o Parraro, eu acho que é um problema da nossa política de coalizão que existe no Brasil desde Dom Pedro II. A fiscalização do Poder Executivo, ela fica muito aquém quando há a ideia de base e oposição. Porque você imagina, como é que você vai fiscalizar quem é base e vai fiscalizar o Executivo? Então, geralmente, o cara fica amarrado ali naquela coisa. Então, a fiscalização do Brasil... oposição fiscaliza com outro olhar também. Exatamente. Né? Então, eu penso que a política brasileira, o sistema de política de coalizão, às vezes atrapalha essa função do legislativo. Isso eu estou falando nos 3 âmbitos, no âmbito federal, estadual e municipal. Mas, assim, no campo de legislar, dentro da possibilidade, às vezes muita gente também fica imaginando assim, pô, esse vereador não faz nada, esse vereador só fica fazendo indicação. Cara, é muito difícil legislar no município, né? Porque a gente tem uma lei orgânica que impede que, por exemplo, que vereador crie leis que gerem despesa para o município ou leis que sejam específicas e discricionárias do município, das secretarias. Então, às vezes, o vereador faz uma proposta legal pra caramba, mas isso aí é vício de iniciativa. Isso aí é inconstitucional, a procuradoria vai lá e dá contra. Então, fica muita gente amarrada. Dentro daquilo que se pode fazer, eu vou cumprimentar a grande parte dos meus colegas, né? Apesar de discordar ideologicamente de alguns deles, mas a questão fisiológica deles como vereadores e representantes dos seus lugares é muito bem feita. E aí, que nota? Eu dou uma nota 9, então, para não dar 10, né? É uma boa nota. Você falou da questão da comissão, pedido de documentação do Executivo e o documento chegava de maneira consistente ou não chegava e tal. Eu ouço isso dos vereadores que eu entrevisto, outros colegas que chegam aqui, que têm essa compreensão, que falam isso a mesma coisa. Olha, eu peço documento da secretaria tal e não chega. Como é que consegue ser vereador se você pede uma informação executiva e ele não manda? Isso é muito difícil, né? Porque existem 2 trâmites, né? O trâmite oficial e o trâmite extraoficial. Então, por exemplo, para quem é da base, às vezes ele vai lá, faz um pedido de informação e não chega, ele vai lá, marca uma reunião com o executivo, com a secretaria, ele tem a informação privilegiada. Quem não é da base ou quem fica esperando as informações oficiais. E nisso eu penso aqui, eu reitero, a prefeitura é muito falha. Assim, eu acho que tem profissionais maravilhosos na prefeitura, em várias secretarias, mas eu acho que a política de comunicação da prefeitura é muito falha. Muito ruim, né? É muito ruim essa divulgação para a população. Nós estamos falando de relação do Executivo com a Câmara. Sim, não é isso? Pois é, assim, eu acho que essa política de comunicação que falta, eu acho que assim, a internet, gente, ele é um bem privado, ela não é um bem público. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem dinheiro para pagar a internet. Então, se você ficar esperando que a população saiba as informações ou que o vereador saiba as informações só pelas redes sociais, né? E até uma dicotomia, né? Rede social, se nem toda a sociedade tem acesso. O dia que a gente criar a internet pública, e beleza, vai dizer, caraca, a política de comunicação é ótima, mas precisa encontrar uma outra forma de chegar na população. 10, que nota merece o governo Vitor? Hoje eu dou uma nota 5 a 6, também não vou dizer que está abaixo da média, não,
porque a gente vê que ele tem desenvolvido, né, algumas coisas. Eu acho que a política de vacinação de Cachoeira tem sido muito boa, né? A gente agora está chegando aos 14 anos de idade. Algumas secretarias... Hoje vacina de 15 a 18. Exatamente. Hoje já tá começando. Então, assim, eu hoje dou a nota 6, né? Porque tem alguns bairros que são atendidos, tem algumas obras que são feitas, né? Mas eu acho que a gente espera mais, né? E também não vou dar uma nota muito alta, porque tem 8 meses, 9 meses de mandato. Eu tô falando por essa gestão. Sim, Na outra, não daria uma nota boa, não. Não daria uma nota boa. Esse monte de secretário que vem de fora para trabalhar aqui, só atrapalha ou ajuda? Ou não é uma coisa nenhuma? Eu penso que depende, assim, depende muito. Eu acho que a capacidade técnica das pessoas, elas independem do lugar de onde elas vêm. Porém, conhecer o local, conhecer a realidade do local é fundamental para você fazer um bom trabalho. Então, eu também penso que muitos desses secretários não conhecem a realidade do povo de Cachoeira de Itapemirim. Não sabe o que é zumbi, não sabe o que é vilagem, não sabe o que é distrito. Então, isso atrapalha. A realidade econômica da nossa cidade. Então, por exemplo, igual eu discordo muito da forma que foi feito esse reajuste de IPTU, por exemplo. Foi de uma realidade muito diferente. Então, você pegar um padrão Cariacica, um padrão Vila Velha, um padrão Serra e tentar aplicar aqui, não é por causa da quantidade da população. Ah, tem 200 mil pessoas lá aqui. Não, a população de Cachoeira é muito diferente. É específica, né? Que falta emprego, aqui é o comércio que está gerando tudo. Nós estamos falando do poder econômico. Exatamente. Então, não dá para você pensar num nível macro só por conta da logística ou da questão população e não entender povo. População é uma coisa, povo é outra. Diogo Lube, vereador em Cachoeiro, conversou aqui com a gente nessa manhã. Que honra, alegria receber você aqui e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado, amigo. Eu que agradeço o convite, também estou à disposição. Grande abraço para os ouvintes, parabéns pelo trabalho, parabéns pela divulgação. A gente precisa de fato de comunicadores de qualidade e o Parraro está aqui, é um deles. Sou um grande admirador do seu trabalho. Não só o Parraro, beleza, todo mundo que está aqui. Né? Grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu amigo. Olha, nós vamos dar um breve intervalo comercial, vamos voltar na sequência aqui na Mania FM e GDS Web Rádio Brasil. Segura aí.